Iniciando mais uma aula de geografia, hoje é sobre a produção agropecuária. Iremos ver a agricultura e a criação de animais no Brasil. A agropecuária está associada ao cultivo de plantas, à agricultura e à criação de animais, que é o caso da pecuária. Por meio dela, obtemos alimentos para o consumo humano, que provém diretamente de plantas ou animais, como frutas, leite, cereais e vegetais, além da matéria-prima necessária para a fabricação de mercadorias e remédios, como a soja, o algodão, o couro, a madeira e as ervas, e para a produção de energia, como o álcool e o carvão vegetal. Os estabelecimentos agropecuários podem ser grandes, médios ou pequenos, localizados próximos ou distantes das cidades. Alguns empregam muitos trabalhadores, enquanto em outros estabelecimentos o número de trabalhadores é bastante reduzido, ou são as máquinas que desempenham quase todo o trabalho. A produção pode se concentrar em um único produto, como fazendas que se dedicam exclusivamente à criação de animais, no caso de gado, ou desenvolver mais de um, como propriedades que cultivam diversas espécies de vegetais. Também existem casos de estabelecimentos que reúnem a produção de animais e plantas. Além disso, em alguns estabelecimentos são utilizadas técnicas modernas, em outros técnicas tradicionais, e ainda existem aqueles que misturam ambas. Assim, a produção agropecuária se desenvolve de acordo com diferentes características relacionadas a aspectos socioeconômicos, naturais e culturais, como desenvolvimento tecnológico, relações de trabalho, fertilidade do solo, disponibilidade de água, hábitos alimentares, entre outros exemplos. De acordo com suas características e principalmente com sua produtividade, uma propriedade pode praticar agricultura segundo dois tipos de sistema: o intensivo e o extensivo. Uma produção que é considerada intensiva quando apresenta elevados índices de produtividade, faz uso de máquinas, fertilizantes, agrotóxicos para o controle de pragas e doenças das plantas e seleção de sementes. Desse modo, a produção intensiva emprega tecnologia e obtém elevada produtividade. Entretanto, quando a produção é baseada em técnicas tradicionais, com baixa mecanização e pequeno uso de insumos, ela é classificada como extensiva, porque a produtividade é baixa. Para manter a qualidade e a quantidade da produção, bancos ou órgãos governamentais emprestam aos produtores o dinheiro necessário para investir na agricultura, cobrando juros menores que os praticados pelos bancos comerciais. Esse apoio é oferecido tanto para a agricultura empresarial, que emprega mão de obra assalariada, quanto para a agricultura familiar, que é administrada e mantida com a mão de obra dos membros de uma família, seja ela proprietária ou não da terra. Na agricultura empresarial, prevalece o cultivo intensivo em grandes propriedades, de produtos tanto para exportação como para o mercado interno, com emprego de tecnologia, o que aumenta a produtividade. Geralmente, a agricultura empresarial se dedica a cultivar produtos que abastecerão as indústrias. A soja, por exemplo, é um dos principais produtos de exportação do Brasil e é produzida pela agricultura empresarial. Ela pode ser comercializada em grão ou na forma de óleo e farelo e serve de matéria-prima para a indústria de alimentos. A cana-de-açúcar e a laranja são outros dois produtos importantes para a economia nacional que se desenvolvem pela agricultura empresarial. Da cana-de-açúcar se produz açúcar para o mercado interno e para exportação, e também álcool combustível, usado em veículos. Da laranja se produz suco, outro importante produto brasileiro de exportação. Muitas pequenas e médias propriedades familiares conseguem boa produtividade
em virtude dos investimentos em tecnologia. Entretanto, em outras, o agricultor não dispõe de tanto dinheiro para investir em sementes selecionadas ou em equipamentos e utiliza técnicas mais tradicionais. Por isso, essas propriedades apresentam menor produtividade. Existem ainda pequenos proprietários em regiões com menor poder aquisitivo e sem infraestrutura que não recebem ajuda governamental. Em geral, praticam a agricultura de subsistência, ou seja, para o sustento da própria família, e a pequena sobra, quando há, é vendida no mercado local. Em muitos casos, pela falta de condições para produzir, os pequenos agricultores acabam perdendo sua propriedade rural e passam a trabalhar para médios e grandes proprietários ou se mudam para as cidades. Há ainda a agricultura praticada em assentamentos e cooperativas de reforma agrária, nos quais as famílias receberam terras cedidas pelo governo para se dedicarem à agricultura, garantindo assim o sustento de seus membros. No Brasil, as grandes propriedades produzem carne bovina, soja, café, cana-de-açúcar, laranja e arroz, enquanto nas unidades familiares predomina a produção de milho, batata, feijão, mandioca, carne suína, aves, ovos, leite, verduras, legumes e frutas. No gráfico, podemos observar que 50% do valor da produção agrícola nacional é ligado a apenas dois produtos, soja e cana-de-açúcar. Ambos são cultivados em grandes propriedades empresariais e algumas propriedades médias que fornecem essas matérias-primas para as agroindústrias. Já os alimentos que abastecem o mercado interno, as frutas, verduras, legumes e outros, são cultivados principalmente em pequenas e médias propriedades, algumas vezes organizadas em cooperativas. A pecuária brasileira mais importante para a economia do país é a de bovinos, bois e vacas, mas também há a criação de suínos, porcos, bubalinos, búfalos, caprinos, cabras e bodes, ovinos, ovelhas e carneiros, entre outros. Na avicultura nacional destaca-se a produção de frangos com carne e ovos. Em 2018, o Brasil era o maior exportador mundial de carne de frango congelada. A pecuária pode ser desenvolvida em propriedades grandes, médias e pequenas, e o gado pode ser criado solto no pasto, alimentando-se da pastagem natural ou cultivada, ou confinado, alimentando-se principalmente de ração. A criação de gado solto não requer muitos investimentos e a produtividade costuma ser baixa, já que o tempo de engorda é maior e usa-se mais de 1 hectare por cabeça de gado. Esse tipo de criação é classificado como extensivo. No Brasil, destina-se principalmente à criação de gado de corte, criado para o fornecimento de carne, sobretudo bovino. Por sua vez, na criação de gado confinado com grande número de cabeças por hectare, os investimentos em ração, remédios, melhoramento genético, etc., são altos, o que resulta em maior produtividade. Esse tipo de atividade, classificada como intensiva, é mais comum em países desenvolvidos e nas regiões ricas dos países em desenvolvimento. A criação destina-se ao corte para a obtenção de carne ou à produção de leite.